Olá pessoal, essa é a disciplina de História das Artes Visuais no Brasil 1. A gente está na unidade 2, a Arte no Brasil Império, e essa é a aula 4. Então, vamos trazer um pouquinho do contexto histórico. A gente está falando de arte no Brasil Império, Brasil Imperial. Como eu já havia falado, né, o Brasil Império é aquele período que começa em 1822 e vai até 1889. Embora, né, a influência já venha um pouquinho antes, que é da chegada da família imperial portuguesa no Brasil. Então, o que acontece durante esse período colonial? Né? Durante o primeiro império, né, do Dom Pedro I, a gente tem a Guerra da Cisplatina, em que o Uruguai, que era uma parte do Brasil, né, consegue a independência do Brasil, né, se torna o Uruguai, um país independente. Depois, no período regencial, entre 1834 e 1845, a gente tem as revoltas provinciais, quando alguns, né, das províncias brasileiras, Rio Grande do Sul, Pará, etc., começam a ter algumas rebeliões, alguns tentando se tornar independente do Brasil, né, tentando se tornar independente do Rio de Janeiro, outros apenas com movimentos com outras pautas. E, finalmente, né, a partir de 1845 até o final do Império, né, a gente tem a Guerra do Paraguai e a gente tem o Dom Pedro II, que era um grande amante das ciências e das artes, e que ele patrocina bastante. Uma questão importante desse período do Brasil Império é porque na época do Brasil Império havia uma tentativa de construção de uma identidade nacional, né? O que é ser brasileiro? Quem são os brasileiros? Por que ter orgulho de ser brasileiro? Então, essas questões, né, a gente chama de construção da identidade nacional, porque muitos não se sentiam parte do Brasil, né? Os gaúchos, né, teve lá a Revolução Farroupilha, né, eles queriam formar um país à parte, né, não sentiam-se parte do Brasil, né, outras regiões também não, né, então o que torna todos os habitantes desse grande espaço, né, esse grande território brasileiros, né, então uma tentativa de construir, né, uma identidade nacional para dizer que nós somos todos um único povo, né, e buscar essas caras. Por que nós somos um único povo? Porque nós somos descendentes de heróis, de indígenas bravos, né, de guerreiros que não têm medo, etc. e tal. Então, uma tentativa de construção de uma identidade nacional. Então, tentativa de construção de uma identidade nacional em um país geograficamente muito extenso e etnicamente muito diverso. E duas correntes artísticas importantes coexistiram nesse período. O neoclassicismo, dentro da escola de artes, né, dessas instituições que produziam arte, e o romantismo, né, que é uma produção, digamos, um pouquinho fora dessa escola, né, uma arte mais burguesa, mas que também uma influenciava a outra, né, e elas não ficavam restritas aos seus espaços. Um pouco sobre o romantismo. O que o livro-texto nos diz sobre o romantismo? O romantismo, desde os fins do século XVIII e ao longo do século XIX, se manifesta na Europa através de uma visão de mundo diferente do neoclassicismo. O termo clássico, associado à ideia de ordem, equilíbrio, simetria e objetividade, se opõe ao espírito romântico, que está ligado ao sentimento passional e à subjetividade artística. No Brasil, o estilo tem raízes no movimento de independência e tem características nacionalistas específicas. E tal como ocorre na Europa, uma manifestação artística não exclui a outra. Ou seja, na Academia Imperial Brasileira de Belas Artes, né, na Academia Imperial de Belas Artes, os artistas produziam obras tanto de artes românticas como de obras neoclássicas. Ainda sobre o romantismo. Nesse contexto, o reconhecimento de elementos nacionais e a valorização romântica da história do Brasil, como a exaltação do povo nativo e das conquistas bélicas nacionais, torna-se tema constante em obras de artistas a partir de meados do século XIX na academia. Então a gente pode olhar qual é uma temática romântica que está presente o tempo todo. É isso daí que está em negrito. Uma valorização romântica da história do Brasil. Então, você pega algum evento histórico e constrói toda uma narrativa bonita, heróica, etc. A exaltação do povo nativo, né? E a gente vê muita exaltação do indígena, né? E conquistas bélicas nacionais, como o Brasil estivesse destinado a sempre vencer guerras, né? O segundo ponto,
o contexto de conflitos políticos acaba reforçando o sentimento nacionalista no país, sobretudo após as guerras e batalhas. No contexto artístico, o espírito nacionalista influencia a produção pictórica em diferentes níveis. Ou seja, né, então a gente vai ver, né, principalmente na fase final aí da arte, né, no período imperial, né, muitas figuras que retratam batalhas, né, guerras, etc., e vitórias. Né. O terceiro ponto, a partir desse panorama nacional, dois novos aspectos fundamentais são percebidos na produção artística acadêmica: a valorização nacional através da pintura histórica e a exaltação do índio brasileiro. E essa exaltação do índio brasileiro, ele ocorre não apenas na pintura, né, mas também na literatura. Então a gente tem lá Iracema, né, na literatura, o Guarani, né, e também na música. Uma das maiores obras de ópera de todos os tempos produzidas no Brasil, né, é o Guarani. Então a gente vê que também acaba, né, também tendo essa influência. Dando uma olhada aqui na exaltação do indígena brasileiro. Então a gente tem ali uma pintura, né, Moema, do Vitor Meirelles, de 1866, né, indígena retratada de forma romântica, morta na praia, né, no meio de uma paisagem paradisíaca. E no outro, né, o último Tamoio, que seria o último indígena da etnia Tamoio, do Rodolfo Amoedo, de 1883. E aí uma coisa interessante, né, que tem algum paralelo com outras obras. Né? A gente pega em uma das grandes obras da literatura norte-americana, você tem O Último dos Moicanos. Né? Então a gente vê um certo paralelismo, né, desse período. Sobre a pintura histórica, para mostrar como que o Brasil é um país guerreiro que vence suas batalhas, suas guerras épicas, né? Então, de um lado, a gente tem a Batalha do Havaí, que representaria de uma forma idealizada, romântica, uma das batalhas da Guerra do Paraguai, né, pintado pelo Pedro Américo, que se especializou nesse tipo de pintura. Né? E se a gente desse um zoom nessa Batalha do Havaí, a gente encontraria que o Pedro Américo se retratou, aí se fez um autorretrato, aí o rosto dele aparece em um dos soldados aí dessa guerra. E no outro, né, a Independência ou Morte, ou o Grito do Ipiranga, também do Pedro Américo, quadro pintado em 1888, teoricamente retratando o 7 de setembro de 1822. Né? A gente sabe que não se parece nada com o que aconteceu, provavelmente não se parece com nada que está aí nesse quadro, né? Mas Pedro Américo fez, né, tentou representar uma coisa romântica, heróica, bonita, com todo mundo bem vestido, cavalos saudáveis, né? Uma coisa assim, bem épica de representação histórica. E de valorização da natureza, né, que é algo também importante. De um lado a gente tem a passagem do Chaco, também do Pedro Américo, né, quadro de 1871. Né? Veja, a gente tem, né, uma questão ali, um episódio de guerra, né, atravessando o Chaco, mas também a gente vê eles pequenininhos perto da grande natureza brasileira, né, da grande natureza, então a exaltação da natureza. O Chaco não fica no Brasil, né, fica ali norte do Paraguai, sul da Bolívia, mas a gente vê essa exaltação da natureza, do homem na natureza. E do outro lado, a gente vê também um quadro, né, que exalta a grandeza da floresta tropical, como a pequenez do homem diante da natureza, né? Um quadro do Huguentas, né? Que é um cavaleiro na floresta tropical, né? Também para mostrar a grandeza da natureza aqui em terras tropicais, aquela mata rica, exuberante, virgem, mata virgem intocada, né? A gente vê algumas dessas características. E também, como eu havia falado, além dessa arte patrocinada, também tinha os artistas viajantes do século XIX. Né? Então, o caso do Huguentas, que a gente viu ali, que pintou esse primeiro quadro ali do lado esquerdo, né? Ele veio para o Brasil como artista viajante, fez algumas expedições, inclusive ele acompanhou algumas figuras famosas, né, como o caso do Barão Langersdorff, que inclusive o Langersdorff esteve aqui no Mato Grosso, né,
esteve aqui em Diamantino, eu estou na cidade de Diamantino, esteve aqui na cidade de Diamantino, e o principal museu de Diamantino, o nome do museu é Museu Langersdorf, em homenagem a esse barão, e também, né, outros desses artistas viajantes, o Aimé Adrien Tonnet, que é filho, né, do Nicolas Tonnet, que a gente viu lá da missão francesa de 1816, que ele também teve aqui no Mato Grosso, né? Ele morreu ali em Vila Bela da Santíssima Trindade, afogado no rio Guaporé, mas ele passou e fez pinturas da paisagem. Então, aqui no Museu Langersdorf, em Diamantino, tem essa figura pintada pelo Aimé Tonnet, né, de uma cachoeira que a legenda diz outro nome, mas a gente reconhece ela como sendo o véu de noiva ali em Chapada dos Guimarães, né, uma pintura, um desenho de 1827, né, então a gente vê ali. E outras também, e também não quer dizer que essas missões de artistas viajantes sejam completamente descoladas da Academia Imperial de Belas Artes, porque a Academia Imperial de Belas Artes também, alguns desses artistas acabavam, né, depois de formados, fazendo algumas missões, né, acabando se tornando artistas viajantes, como o caso do Reis Carvalho, que foi para o Ceará para poder retratar a natureza local, principalmente fazer retratos das borboletas lá do Ceará, então também tem esses registros. Aqui eu convido vocês a fazerem duas visitas virtuais, uma ao Museu Imperial de Petrópolis, né, onde lá foi a residência de Dom Pedro II, que patrocinou muitas obras, né, oficiais, e também, para a gente pensar em algo mais local aqui do Mato Grosso, uma visita virtual ao Museu Langersdorf de Diamantino, né, que tem algumas obras desses artistas viajantes, né, principalmente do Aimé Tonnet, né, que fez alguns desenhos aqui do Mato Grosso, da natureza do Mato Grosso, no século XIX, ok? A gente se vê na próxima unidade, na próxima aula. Até!